Alô, nesta semana discutiremos três questões de história do Brasil. A primeira sobre o Brasil colônia, a segunda sobre o Brasil império e a terceira sobre o Brasil república. A produção da cultura no Brasil colônia merece a atenção da historiografia. Em Minas Gerais, por exemplo, houve produção no campo da música, a qual é estudada pelo significado das suas composições. Os músicos dessa época tinham, muitos deles, destaque na sociedade, chegando a possuir escravos e propriedades. É correto, em Minas Gerais havia vários músicos que viviam da profissão, que viviam produzindo música, sobretudo música sacra. Havia um mercado para música sacra nas Minas Gerais do século XVIII. Lembrando que a Minas Gerais do século XVIII era abastada, rica em ouro. Letra B. Eram subordinados aos interesses exclusivos dos proprietários de minas de ouro, não tendo condições sociais de destaque. Falso. Conseguiam viver da profissão, embora todos fossem funcionários do governo português. Os músicos não eram funcionários do governo. O governo não contratava artistas. Desconheciam a música erudita europeia mais famosa. Os músicos mineiros não desconheciam a música erudita europeia. Eles conheciam Bach, conheciam Mozart. Destacaram-se por suas composições originais, fugindo às ligações com a produção das irmandades religiosas. Muitos músicos trabalhavam justamente para as diversas irmandades religiosas que existiam nas Minas Gerais do século XVIII. Então, letra é falsa. Segundo quesito. No governo de D. Pedro, a situação no Brasil era de prosperidade. Falso, não era de prosperidade. Era de muita dificuldade econômica por conta da decadência do açúcar e da decadência do algodão. Era alvo de constantes conflitos políticos provocados pelos adversários do imperador na defesa de mais liberdade. Corretíssimo. Em 1824, estourou em Pernambuco a chamada Confederação do Equador, liderada por Frei Caneca, aqui representado por Cícero Dias. Frei Caneca, autor de um jornal contrário a Dom Pedro I, um jornal conhecido como Tifes Pernambucano. Era de estabilidade depois da Constituição de 24. Ao contrário, era de instabilidade. Após a outorga da Constituição de 24, ocorreu em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará um movimento separatista contrário a Dom Pedro I. Assistia a dificuldades diplomáticas devido à não aceitação da Inglaterra. Falso, a Inglaterra reconheceu a independência brasileira em 1825, juntamente com Portugal. Os americanos também haviam reconhecido a independência brasileira um ano antes, em 1824. Era de estabilidade política, não era de estabilidade, era de instabilidade política. No Brasil, o movimento político de 30 trouxe perspectiva de modernização, abrindo espaços para se pensar os novos rumos da cultura, cujas bases foram lançadas pelo movimento modernista de 20. As obras de Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior e Gilberto Freire se destacaram na produção intelectual dos anos 30, reforçando polêmicas e debates. Esses autores, acima citados, defenderam uma interpretação radicalmente nacionalista da vida social brasileira. Falso, a interpretação não é radicalmente nacionalista. Firmaram concepções autoritárias contra a democracia e o progresso social. Também falso. Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, sobretudo, eram autores que defendiam o progresso social. No caso de Sérgio Buarque de Holanda, havia uma veemente defesa à democracia brasileira. Foram muito influenciados pelo modernismo e pelo anarquismo. Gilberto Freire não sofre nenhuma influência do anarquismo, tampouco Sérgio Buarque de Holanda. E Caio Prado Júnior sofre influência do marxismo, não do anarquismo. Contribuíram com suas obras para a renovação das interpretações históricas sobre o Brasil. Sem dúvida, esses grandes historiadores, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freire, são os grandes historiadores dos anos 30. E eles contribuíram para renovar as interpretações históricas sobre o Brasil. Corretíssimo.
Mantiveram propostas sociais nacionalistas, mas autoritárias e centralizadoras. A proposta de Sérgio Buarque de Holanda não era de jeito nenhum autoritária e centralizadora. A gente poderia até falar de uma proposta política de Caio Prado Júnior, mais autoritária, mais centralizadora, mas de jeito nenhum de Sérgio Buarque de Holanda. Ele generalizou, o item é falso. Interessante. A primeira questão versava sobre música. A segunda questão sobre política, né? E a terceira questão sobre história, sobre historiadores relevantes do Brasil do século XX. É muito importante a gente estudar a parte histórica, estudar a parte política, econômica e social. Entretanto, não podemos desconsiderar a pintura, a escultura, a música, a arquitetura, a filosofia, a religião, a história. Tudo, enfim, é história. Precisamos estudar vários aspectos do passado. É isso aí, gente. Até a próxima semana.